A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, nossa graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética aqui no YouTube. Não esqueça o like, já meta o dedo no like antes de assistir vídeos e assista o vídeo completo, para não ficar só o conhecimento pela metade. Ah, irmão Fábio, mas você já vai falar de batismo de novo, sabe o que você fala? Parece que a sua Bíblia só tem batismo. Eu não vou, sim, vou falar de batismo, mas o que eu vou falar aqui, o que eu vou abordar aqui, você nunca viu. Como é que a igreja faz para batizar com fogo? Você nunca viu ninguém falar. Pode ter certeza. O que a igreja faz para batizar com fogo? Como Jesus deu? Como fez isso? Como acontece isso? Então você não vai ver. Então pare aí, sente aí, jogue o vídeo da Smart TV, meta o like para a Smart TV também, pelo celular. Fique aí. Ó, lá embaixo você está vendo, lá embaixo, contribua com esse apostolado. pixtabira634@gmail.com. Ajuda essa obra de evangelização. É você que nos ajuda, não é? O pouco com Deus é muito. O pouco que você doa, que você tocado no seu coração para doar aqui para este apostolado, para não só a nossa sobrevivência, mas também para evangelizar outras comunidades. Precisamos da sua ajuda. Então, muito obrigado a você que contribui. Você que nunca contribuiu, contribui também. Contribua também. Deixe Deus tocar no seu coração, na sua vida, e conte com nossas orações. Rosário da Madrugada, pelas pessoas que contribuem com esse apostolado. Muito bem. Esse Pix, lembrando que está no nome da minha esposa, Maria Juliana, tá? Meus irmãos, é o seguinte. Vamos direto aqui, ó, Marcos 3:11, porque esse vídeo não vai ficar um vídeo razoável, vou tentar fazer um vídeo não muito longo, um vídeo razoável. Veja só, João Batista disse o quê? Eu vos batizo com água, em sinal de penitência. Mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu. Nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo no fogo. Que fazer aqui agora? E agora? Jesus já subiu para o céu. Já faz 2000 anos. Para alguns irmãos, este versículo está isolado. Porque para alguns, só Jesus poderia aplicar esse batismo, não é? No Espírito e no fogo. Por que no Espírito? No Espírito e em fogo. Porque aqui está dizendo a Sagrada Escritura que Jesus vai emergir as pessoas no Espírito. Não é? João Batista está dizendo, eu batizei com água. Água é batismo com água. Água é símbolo na tua nova e eterna aliança. Mas para João Batista é o batismo em água. Mas para nós não é o batismo em água, é o batismo no Espírito. A água, para esse batismo no Espírito, que Jesus vai realizar, ele só pode ser a água, nesse batismo, o novo batismo da nova e eterna aliança, ela é apenas símbolo. O próprio Pedro fala isso, né? 1 de Pedro, capítulo 3, 21. Essa água simboliza o batismo de agora que vos salva. Então a água, no verdadeiro batismo, que é o batismo no Espírito, o sacramento do batismo no Espírito, ela é apenas um símbolo. Certo? Veja só, meus irmãos. E agora? Jesus subiu. Jesus foi ao céu. Como é que vai se fazer agora para se batizar no Espírito e no fogo? Ou seja, agora João Batista está dizendo que Jesus vai nos mergulhar no Espírito, está em maiúsculo, quer dizer Espírito Santo, e em fogo. Quer dizer que Jesus vai agora nos mergulhar, irmão Fábio, no Espírito, em fogo e em fogo. Veja, no Espírito e em fogo. A questão é, e esse fogo? Tá certo. No batismo, nós recebemos o principal no batismo, para nós, que é o Espírito Santo. Esse é o principal no batismo, esse é o eixo batismal, o eixo do batismo da nova e eterna aliança.
É o batismo no Espírito, é emergir no Espírito, essa efusão no Espírito. Mergulhar no oceano do Espírito de Deus. Por isso Jesus disse isso em João 3, que não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. E como fazer isso? Como Jesus deu autoridade à igreja se realmente Jesus diz um contexto tradicional que Jesus só realizou um batismo de Pedro e o crisma de Pedro? Como fazer? Então só Pedro recebeu esse batismo no Espírito Santo e em fogo? E o resto não? O Papa foi o primeiro privilegiado. O primeiro Papa, Pedro, a receber isso. Mas o que Jesus fez para dar essa autoridade? Irmão Fábio, pela autoridade que Jesus deu pelo sacramento da ordem. Sim, pelo sacramento da ordem. Mas comprovar que a igreja batiza no fogo, no Espírito no fogo. Como provar isso com Bíblia? Como mostrar isso com Bíblia? Você só vê aqui e nenhum outro lugar. Olha só. Olha o que vem agora. Hebreus, capítulo 1, versículo 7. Isso já foi profetizado, meus irmãos, no Salmo 103. Eu vou mostrar para vocês isso aqui. Verso 4. Foi profetizado lá. E eu vou provar com você que lá está mais claro do que aqui. Que a igreja receberia a autoridade de Cristo pelo sacramento da ordem para batizar no Espírito e no fogo. Quem é que batiza no Espírito e no fogo? João Batista disse? Jesus. Pai, dei-lhes a glória que me destes. Dei para ele. A autoridade que me destes, eu dei para eles. A ponto da igreja ser a própria boca de Jesus. Lucas 10:16. Olha só. Isso já era suficiente, né, para provar, mas não. Vamos ler? Por outro lado, a respeito dos anjos, diz: ele faz dos seus anjos sopros de vento. Peraí. Faz dos seus anjos sopros de vento. E o que vem depois? Segunda parte. E dos seus ministros chamas de fogo. Pacata! Irmão Fábio, aí agora sim, aí está a prova. Aí está a prova que todo aquele que carrega o sacramento da ordem é um fogo aceso. Jesus é o grande sol da justiça. Diz Malaquias que dos seus raios emana a misericórdia. E dos raios emana seus ministros. Ministros são os consagrados, que têm o sacramento da ordem. Ministros para ministrar em nome de Jesus, como embaixadores do próprio Cristo. 2 Coríntios 5:20. Quando nós falamos, é o próprio Deus falando. Quando nós exortamos como os embaixadores de Cristo, é o próprio Senhor. Os próprios representantes do Senhor. Então aqui está. O aplicativo não está bom, mas no contexto original separa anjos. Aqui é como que ele faz dos seus anjos, não é, sopros de vento. Aí, e não tem esse que está na vaga do i, depois de vento, vírgula. E dos seus ministros chamas de fogo. Quem são os ministros? A igreja. A igreja. Olha só, meus irmãos. Se vocês pegarem o Salmo 103, versículo 4, preste atenção no que está escrito. Ó. Fazes dos ventos os teus mensageiros. Fazem dos ventos os teus mensageiros. Ventos tem a ver o que com ruá. E dos flamejantes relâmpagos, vossos ministros. Aqui diz o quê? E dos seus ministros chamas de fogo. Presta atenção. Como o salmista é mais detalhista do que o próprio escritor da Epístola aos Hebreus. Olha só. E dos flamejantes relâmpagos, aí é fogo. Nós sabemos que dos flamejantes relâmpagos é o que? Fogo. Vossos ministros. Então, meus irmãos,
Se a própria Bíblia, no Salmo 103, verso 4, parte B, está dizendo que faz dos seus ministros flamejantes relâmpagos, o relâmpago ele vem de onde? Ele sai de onde? Ele sai da nuvem. Ora, se dentro da Sagrada Escritura, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, especificamente, essa nuvem vai aparecer no Novo, usada na transfiguração do Senhor, em Mateus 17,5, São Tomás de Aquino diz que essa nuvem é o Espírito Santo. Essa nuvem sai o quê? Água. Essa nuvem sai o quê? Relâmpago. E a Sagrada Escritura está dizendo que a igreja é o próprio Espírito Santo. Entende? Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Na nuvem tem o quê? Tem água. Na nuvem tem o quê? Tem fogo por causa do relâmpago. Na nuvem tem o quê? Trovão, a voz. A voz que representa a voz da igreja. Então, não vos deixarei órfãos, enviarei o Paráclito. O Pai enviará o Paráclito em meu nome, para que permaneça eternamente convosco. Então, repare, meus irmãos, que essa é a autoridade, aqui está, da igreja. A igreja é relâmpagos de fogo. Porque os ministros, ou seja, o magistério hierárquico, bispos com o Papa, presbíteros e diáconos, eles são chamas de fogo. Por isso, eles batizam, e os chamas de fogo é o que emana do Espírito Santo, fogo. Então, a igreja batiza no Espírito Santo e em fogo. O sacramento do batismo em Espírito Santo e em fogo. E aí Jesus autoriza essa igreja que nós vemos. Jesus autoriza essa igreja em Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja só. Através do sacramento da ordem. O foco tão principal desse batismo no Espírito e em fogo, que é o sacramento da nova e eterna aliança, que eu e você um dia recebemos. Eu recebi com 10 dias de nascido, né? Já tenho dito isso aqui. Eu recebi esse batismo no Espírito, eu fui emergido no Espírito, eu fui mergulhado no Espírito, quando aquele ministro chama de fogo me batizou, que já está com o Senhor no céu. Monsenhor de Pádua Sanz. Ele foi essa chama de fogo, in persona Christi. Então, quando diz assim, nos sacramentos, o Padre está na pessoa de Cristo, é Jesus nos imergindo no Espírito e em fogo. A prova está clara aqui, ó. A prova do in persona Christi, seus ministros chamam de fogo para batizar no Espírito Santo no fogo. Pacatá! Me mostre outro que mostre isso aqui que eu mostro. Não tem nenhum. Você só vê aqui. Por isso, quando a gente pede uma ajuda, irmão, dá uma ajuda, porque aqui a gente não tem. Eu não tenho leitura para poder escrever livro para vender, muito menos fazer e-book. Não tem, não. Você nos ajuda conforme o seu coração mandar, nos ajude. Porque você está vendo uma apologética como essa chegar e salvar muitas pessoas. Um vídeo tão forte como esse, né? Tão fino e tão penetrante como esse. Você não vê em nenhum outro lugar. Você só vê aqui, mostrando com Bíblia. Mostrando a fé da Igreja de Cristo. Mostrando hoje que a igreja, que os membros da igreja, os consagrados que receberam o sacramento da ordem, eles são chamas de fogo. Para nos batizar no Espírito no fogo, porque são in persona Cristo. Quem é outro que mostra isso? Nenhum. Você vai rodar, pode rodar o mundo todo, você não vai achar não, você só acha aqui. Presta atenção. Por isso a igreja primitiva, vou mostrar agora, ela se preocupava com as pessoas que já eram batizadas, ou se elas já tinham esse Espírito Santo, se elas já tinham sido mergulhadas no Espírito. Veja só, se não é assim. Presta atenção. Presta atenção. São Paulo encontra 12 homens. E a preocupação de São Paulo e da igreja primitiva, e São Clemente explicou muito bem isso aqui, doutrinando a respeito desse recebeste do Espírito Santo, que hoje é o sacramento do crisma, para selar efusamente esse Espírito Santo. Quando Jesus disse, quem não renascer da água e do Espírito, Jesus disse, está falando dois sacramentos ali. Está falando do sacramento
do batismo e o crisma. Porque o crisma e o batismo, irmãos, é assim, ó. Tá? O crisma é o nome do óleo, mas o sacramento da confirmação é a confirmação do batismo, do que foi dado no batismo pelo Espírito. É como você planta uma semente e você vai irrigando. O crisma é isso, vai irrigando. A semente foi dada no batismo. O Espírito Santo veio e trouxe as sementes. Virtudes teologais, cardeais, os dons, certo? E o crisma é aquela água viva, que vai derramando a água para que essa fé sempre cresça, né? Sempre se multiplique, sempre. Então, olha a preocupação de Paulo, ó. Aqui, ó, comigo. Recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé. A preocupação aqui para a igreja primitiva é aquilo que João Batista falou. Você viu comigo aí no capítulo 3, versículo 11 de Mateus. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Então a preocupação da igreja primitiva é se ela é crismada, se ela tem realmente a essência da confirmação dessa graça derramada pelo santo batismo. Recebeste o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe, presta atenção, não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Por quê? Porque eles não tinham sido batizados. Eles tinham sido batizados apenas no batismo de João. Veja o diálogo, veja só. A preocupação é aqui, ó. Se receberam ou não o Espírito Santo, que é a confirmação do batismo, o sacramento da confirmação do batismo. Essa é a preocupação. É o cerne daquilo que João Batista estava dizendo. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Aquele fogo dos seus ministros chamam de fogo. Lembra? Dos seus ministros chamam de fogo. Hebreus 1:7. Salmo 103, verso 4, parte B. Ele vos batizará no Espírito e em fogo. Porque nesse Espírito faz com que sejamos membros desse fogo, desses ministros, dessa igreja. 1 Coríntios 12, 13. Você está compreendendo termos teológicos aqui que eu estou usando, algumas sementes teológicas, para você compreender, entender a coisa? Quanto no diálogo de Paulo com os 12 homens. 12 é 7. Deixa eu só ver se é 7 aqui. Era 12. Versículo 3. Então, em que batismo foste batizados? Se vocês não receberam o Espírito Santo, se vocês não foram crismados, então vocês estão aqui conosco, vocês estão louvando como nós, vocês estão vivendo a fé que nós estamos professando aqui. Como é que vocês não têm o Espírito Santo para fazer isso? Peraí, vocês não têm a confirmação do batismo? Então vocês não foram batizados. E batismo é esse que vocês... É um batismo protestante, por um acaso? Ó, então em que batismo foste batizados? Porque existia 6 a 7 batismos nessa época aqui. Perguntou Paulo. Disseram, no batismo de João. Por isso que Atos dos Apóstolos apresenta o batismo em nome de Jesus. O batismo em nome de Jesus, o batismo de João, o batismo de sangue, o batismo de eunuco, o batismo de mortos, não é? O batismo branco. E assim, os vários tipos de batismo. Olha a catequese de Paulo. Paulo então replicou. João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Versículo 5. Ouvindo isto, foram batizados em nome de Jesus. O batismo católico é em nome de Jesus. Quando diz assim, o batismo em nome de Jesus, quer dizer que é o batismo como Jesus ensinou. Quando diz foram batizados em nome de Jesus, não, os pentecostais entendem que o batismo é com o nome de Jesus. Não. Quando diz o batismo em nome de Jesus, quer dizer que como ele ensinou em Mateus 28, 19. Por isso o batismo é em nome de Jesus. E o batismo da Igreja Católica é em nome de Jesus. Porque está dizendo, o batismo é conforme Jesus ensinou. Em Mateus 28, 19. Muito bem. Agora a fórmula é trinitária. Aqui não é fórmula, não. Batismo em nome de Jesus.
É para dizer que é da parte de Jesus, como ele ensinou. É cada heresia. E assim as heresias vão deturpando e vivendo, não é, as suas mentiras diabólicas. Então, versículo 5. Ouvindo isso, foram batizados em nome de Jesus. Aí agora sim, agora eles vão receber o Espírito Santo. De forma efusiva. Né? Porque o batismo o Espírito Santo é dado no batismo, mas de forma efusiva para dons extraordinários que foi colocado no batismo pelo Espírito Santo, que já foi mergulhado no Espírito. Agora o crisma, a confirmação, vai mostrar o que esse mergulho no Espírito, que dentro desse oceano do Espírito tem para nós. Né? Que é a confirmação dessa fé, dada no batismo. E quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Aí estavam. Quando é apenas batizado, não recebem essas graças, esses dons. Mas quando é crismado, quando é confirmado, recebe esses dons. Veja, olha o que o crisma traz. Né? O sacramento da confirmação traz. Aqui, para eles, na igreja primitiva, falavam em línguas estranhas, que era a glossolalia, e profetizavam. O que é profetizavam? E anunciavam o nome de Jesus. Pelo batismo. E ainda tem gente que diz, leigo não pode evangelizar. Aqui está. Os leigos, 12 leigos que foram batizados e crismados, profetizavam. Aí, oravam em línguas, né? E profetizavam, anunciavam Jesus para os demais. Entende que o cerne principal é esse, ó. Lembrando o que João Batista diz, ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Então a igreja é esse fogo. Porque ela é revestida do Espírito Santo. Ela está em persona Christi, então se conclui isso. Faz dos seus ministros chamas de fogo. Compreenderam, sim ou não? Recebeste o Espírito Santo quando abraçaste a fé? É preciso ter cuidado, viu, meus amados? Irmãos e irmãs, para não viver uma vida artificial e não entendendo o que significa o batismo da nova e eterna aliança. Os sacramentos. Os sacramentos um estão ligados a um outro. Estão ligados em mãos dadas. Veja, a confissão está de mãos dadas com a Eucaristia. Não é? Que por uma vez está ligada à unção dos enfermos. Então, quando Jesus deu poder ao homem de perdoar pecados, se vê na unção dos enfermos, né, por exemplo, o sacerdote vem fazer a unção com óleo, lá em Tiago 5, 14 a 15, e fazendo a oração em nome de Jesus, e essa oração curará o enfermo, e se ele tiver cometido pecado, será perdoado. Veja a autoridade que Jesus deu. Dói ver católico que não tem conhecimento chegar nos comerciais. Deus deu poder aos homens, mas Deus também tem o poder de perdoar. Deus perdoa através dos homens, da igreja. A pessoa, quando ela chega nos comerciais, que diz que é católica, nos comerciais, nos comentários, dizendo, olha, Deus deu poder aos homens, os homens também perdoam os pecados, mas Deus também perdoa o pecado. E não mostra um versículo dentro da Bíblia, a pessoa confessando o pecado com Deus. Não mostra. Não tem um versículo. Agora eu mostro vários, a Bíblia mostra várias pessoas confessando com homens. Por isso nós vemos Tiago 5,16, confessai vossos pecados uns aos outros e orai para alcançar a cura, que é a absolvição. Quer dizer, leigo confessar com leigo. Ali está falando para os padres, para a liderança, os consagrados. Um padre pode confessar com outro, um bispo pode confessar com outro, e assim vice-versa. Meus irmãos, lá embaixo está lembrando, contribua com esse apostolado. Meta o dedo no like, compartilhe para os demais. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre Virgem.